A terceirização ela está alinhada a essas práticas colaborativas da gestão da cadeia de suprimentos. Ela é uma alternativa, gente, que rompe aquele padrão da verticalização empresarial que eu falei para vocês, tá? Essas parcerias terceirizadas, elas normalmente apresentam uma vantagem como uma economia de escala, melhor utilização da capacidade, aumento da flexibilização, para que a organização se concentre nas suas atividades centrais, né? E apresento também uma das causas para terceirizar como aquela limitação técnica de infraestrutura, de recursos, tá? Dando continuidade, e uma coisa que é importante tem a ver com a rentabilidade, com a estratégia da cadeia. Digamos que nós sejamos aqui o varejista, certo? Pessoal, aqui um exemplo de como conseguir vantagens coletivas, elas podem ser mais vantajosas do que aquela vantagem individual na tua cadeia de suprimentos, certo? Por exemplo, aqui nessa indústria, se a gente apertar o preço para que o fornecedor final tenha menor custo, tá? Mas o meu elo continuar com os mesmos preços, para o meu consumidor final é a mesma coisa. Se eu fizer isso individualmente, o meu consumidor final, que é o que mantém e sustenta toda a minha estrutura, ele vai continuar ou insatisfeito, ou ele vai procurar alternativas, mas deixamos margem para que ele possa buscar um melhor produto, um melhor serviço com melhor custo, certo? Essa tabela que também tem imagens, ela é só para destacar o seguinte, que nós temos que ter em mente que se o elo ganha, todos ganham, certo? E todos temos que olhar para esse cara aqui, para o consumidor final. Se todos abrem mão de algum requerimento ou todos vão junto num requerimento só e todos entregam vantagem competitiva para o cliente final, todos ganham, tá? Basicamente isso. Mas para que isso aconteça, pessoal, para que essa gestão dessa cadeia aconteça, que os elos funcionem muito bem, além do compliance, das regras internas da empresa, a gente precisa estabelecer quais são os níveis de serviço dessa cadeia de suprimentos, certo? E isso tem a ver, sim, com a estratégia de compras, mas tem a ver com o nível de serviço que tange as compras na pré-transação, que nós chamamos, o nível de serviço durante a compra, ou seja, ainda está em processamento, né? E após as compras. E nós chamamos isso de elementos de transação, certo? Isso pode ser uma estrutura para nós criarmos a nosso compliance, que eu falei anteriormente, ok? E o que é importante? É importante estabelecer cada critério para cada uma dessas etapas aqui no processo de compras e que toda a cadeia saiba como funciona e quais são as estratégias e requerimentos, quais são os níveis, quais são as taxas de atendimento. Eu trouxe aqui algumas só para exemplificar, tá? Por exemplo, antes da compra, políticas de atendimento ao cliente. É clara a política de atendimento ao cliente? Existe para aquele meu distribuidor que eu estou contratando, essa política está clara? Ele vai me atender no prazo? Eu consigo me contatar fácil com ele? Foi fácil já desde o início? Eu vou ter uma pessoa dedicada para falar comigo? Outro exemplo aqui já durante a compra. Por exemplo, eu tenho que estabelecer o tempo de pedido. Vocês até o bloco 1, digamos assim, ali na gestão dos estoques, vocês trabalharam com ponto de pedido, com estoque mínimo, certo? Esse tipo de cálculo que vira acordo, e agora eu estou falando de nível de serviço, ele tem que estar amarrado, certo? Eu preciso entender qual é o tempo que decorre entre os pedidos, não só do meu cliente, para mim, como dos meus fornecedores também, certo? Ou seja, quando eu estou falando de níveis de serviço, deixa eu só voltar numa imagem aqui, eu estou falando que níveis de serviço é dentro da empresa, é claro, mas para fora dela no sentido de fornecedor e para fora dela no sentido de cliente, ok? Só voltando aqui, ok? Só seguindo. Outro exemplo, taxa de cumprimento do pedido, ou seja, de tudo que eu pedi
o fornecedor tem que me entregar X% dentro desse prazo. E a minha confiabilidade vai ser de 95%, estou chutando, tá? Mas isso é importante deixar amarrado. Disponibilidade de estoque. Você lembra que vocês calcularam ali o estoque mínimo, estoque máximo, certo? E essa disponibilidade tem muitas empresas, por exemplo, empresas grandes, falei de automobilístico, mas essas lojas de departamento como Renner e outras de departamento, elas têm níveis estabelecidos com seus fornecedores. Eles não, a Renner, por exemplo, não fica com seu estoque ali, na verdade ela deixa com que as companhias façam a gestão desse estoque, né? E ela é nossas políticas nossos elementos de transação após a compra, ou seja, eu estou falando de garantias, eu estou falando de serviço de pós-venda, né? Por exemplo, exemplo que eu estou trazendo de critério. Por exemplo, se você comprou um produto tecnológico ou algum produto específico, e se esse produto dá problema, qual é a política de reposição de peças, certo? Eu tenho uma experiência pessoal que tempo atrás na outra instituição onde eu trabalho, nós compramos alguns equipamentos e de um ano para o outro aquele equipamento ele sofreu uma alteração no projeto e não existem mais aquelas peças, mas nós amarramos no seguinte: durante 2 anos essa empresa tem que segurar no seu estoque peças de reposição, algumas peças de reposição, claro que não é todo equipamento, né? Como é que é a assistência técnica dessa pós-venda, pós-transação? Esses níveis de serviço, eles são fundamentais serem estabelecidos para que o que eu chamei de elo, ou seja, as relações, funcionem bem. Se a gente começa e mantém a informalidade no nível de integração, possivelmente você não vai conseguir cumprir com esses níveis de serviço. Ou seja, você vai conseguir atender melhor seus clientes se você tiver bem amarrado os seus níveis de serviço com seus fornecedores. Tá bom, pessoal? Uma coisa que é importante nessa formação dessa cadeia de suprimentos, tá? Incompatibilidades culturais, certo? Vamos lá, daqui a pouco, você tem um fornecedor que veio lá do Oriente Médio e daqui a pouco eles param durante o tal do Ramadã, certo? Esse fornecedor é estratégico para mim? Esse tipo de cultura tem que ser levado em consideração, tá? Uma questão regional, certo? Dentro do próprio país, é claro. A coordenação do fluxo dos suprimentos, ou seja, como funciona todo esse elo, como é coordenado o fluxo desses suprimentos. O comprometimento coletivo dos elos da cadeia, ou seja, não basta só um ou outro fazer a cooperação. Todos devem saber, quando eu chamo todos, é todos mesmo. Todos os fornecedores e clientes chaves devem ter um acordo no nível de serviço, tá? Senão essa gestão da cadeia não funciona. E a interligação tecnológica. Pessoal, essa parte tecnológica que eu falei ali, que é a partir do rompante ali em 1990, a informatização, a abertura do mercado aqui no Brasil, essa questão da tecnologia é fundamental. Existe um negócio chamado ERP, que é um software que faz a integração de todos os setores dentro de uma empresa, certo? E existe um software chamado WMS, que é o Warehouse Management System, que ele faz com que, deixa eu só voltar nessa figura, vocês estão vendo aqui, fluxo de informação. Como seria sem informática, né? Saber o que meu consumidor está pedindo hoje, qual é o volume e onde, se eu não tivesse informática para que eu comunicasse o distribuidor, a minha própria empresa e meus fornecedores, né? Então, a parte tecnológica, ela é fundamental para que isso aconteça muito bem. Aí entra até o seguinte: o professor pediu para calcular ponto do pedido, previsão de demanda. Grande parte dos softwares que uma cadeia de suprimentos utiliza em comum acordo, já fazem essas previsões automaticamente. E isso é muito importante. Eu vou ver se consigo alguns links de alguns softwares parecidos. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, tá, pessoal? Eu vou tentar seguir aqui agora, qualquer coisa eu interrompo, tá?
Por que que é importante que toda essa interligação aconteça, tá? Existe um negócio chamado efeito chicote na cadeia de suprimentos. O que que significa? Significa que eu estou tendo uma visão distorcida, deixa eu voltar lá para aquela figurinha. Eu estou tendo uma, aqui eu, empresa, ainda não percebi que esse meu consumidor final mudou seu padrão de consumo, tá? Então, se eu recebo essa informação com delay, quando chegou aqui para mim, e eu sou, meu Deus, o meu fornecedor precisa de muito produto, o que que vai acabar acontecendo? Desculpa, o que vai acabar acontecendo? Eu vou produzir muito produto. Até chegar nele, talvez ele nem precise mais dessa demanda. E todo esse ela vai ter um problema de superprodução, custo de armazenagem e outros custos aí, ok? Então, o efeito chicote é essa distorção entre o que eu estou enxergando e o que eu estou precisando entregar, ou seja, a diferença entre a demanda e a procura, tá? E tem esse gráfico desse comportamento onde, digamos, o meu mercado está me exigindo uma certa flutuação, simples, certo? Mas o nosso fornecedor não está conseguindo acompanhar esse mercado e está tendo toda essa oscilação. Qual que é o grande problema do efeito chicote? É o aumento do custo de estoque, o lead time do ressuprimento, ou seja, o tempo de ressuprimentos pode ser maior, tá? O custo de transporte e mão de obra, ou seja, mais fretes, mais mão de obra de carga e descarga, disponibilidade do produto, ou seja, quando esse fornecedor, cliente, mercado, precisou aqui, não tinha. Aí quando precisou, sobrou. Poxa, então quer dizer que perdi venda e agora vou ter custos com armazenagem. Fora isso, uma coisa que é importante, se a gente está falando de gestão de uma cadeia e elos, é o desgaste do relacionamento, tá certo? Vou encerrar esse vídeo e a gente vai ter algumas atividades para essa aula aí, tá bom, pessoal? Valeu!